hoje é com alegria que nós temos aqui a professora contadora de história Sheila Santos. E ela vai falar um pouquinho para a gente da sua experiência. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sheila Evangelista dos Santos, contadora de histórias, sou formada em pedagogia, em matemática e pós-graduada na computação. Eu iniciei na sala de aula, na educação infantil, no ano de 2004. Em 2004 eu comecei com a educação infantil. Na época eu fazia matemática, eu estudava matemática e eu fui me acostumando com a sala de aula, porque no começo foi muita inexperiência, eu era bastante inexperiente na área, e fui me descobrindo aos poucos com as crianças, no relacionamento com elas. E aí, com o tempo, era exigido, né, através da LDB, e o sistema exigia que nós fôssemos formadas em pedagogia. E na época eu não tinha essa formação, somente a matemática, e foi aí que a Prefeitura de Guarulhos promoveu o curso de pedagogia para todos que não tinham, eu participei. Quando eu fiz o curso de pedagogia, Edivaldo, eu me encantei mais e mais pelo universo da educação infantil, porque eu pude conhecer mais, entender mais desse universo das crianças. E aí esse encantamento brotou, e eu sou uma professora muito apaixonada mesmo. Já tenho 16 anos na sala de aula, não penso em sair da sala de aula nem tão cedo, eu realmente gosto do que faço. E foi dentro, né, por conta de uma formação da rede de Guarulhos, que eu sou daqui da Prefeitura de Guarulhos, que eu tive o conhecimento da contação de histórias através de um escritor e um contador, o Jonas Ribeiro. E eu fiquei apaixonada por aquilo. Eu falei, gente, eu quero fazer o que esse homem faz, mas eu quero fazer, sabe, do jeito que ele faz, com esse amor todo que ele passa. E aí eu comecei a buscar isso. E isso transformou ainda mais o meu jeito de dar aula. Só vem melhorando assim a cada dia o meu relacionamento com as crianças, a minha dedicação. Eu tenho muito a agradecer a contação de histórias também. Ah, que bom. Maravilhoso, viu? Esse seu processo aí. Então, agora vamos compartilhar um pouco a sua experiência aí da tecnologia. Como é que você está lidando com isso e como que você trabalha com as crianças? Para a gente compartilhar aí com as colegas professoras e professores que também estão nesse mesmo processo, né, que você está relatando aí. Bom, o primeiro momento é óbvio que a gente se assusta, né? Todo mundo saiu da escola, teve esse processo interrompido, a gente saiu da escola muito apavorado. E como lidar com isso? Nas primeiras semanas, eu acredito que a ansiedade me fez muito mal, o medo excessivo de não saber como lidar com isso. E aí recebi um convite de fazer uma live com o contador de histórias, e durante essa live a sensação foi tão boa, sabe, de poder participar de uma coisa e de manter, mesmo que online, um relacionamento com o outro, que não o meu esposo, o meu filho, que estão dentro de casa comigo, mas com mais pessoas. Diante disso, eu vi a possibilidade de continuar. E eu continuei, né? Hoje, eu faço lives de contação de histórias, eu faço live de leitura, e eu convido crianças para cantar comigo, eu convido os pais para participarem, eu peço para o pessoal chamar os alunos da escola para ouvir a contação, para ouvir a leitura. Isso tem me feito muito bem. O fato de eu ver uma mensagem de um aluno, de um ex-aluno, sabe, da mãe do aluno, eles dão um retorno muito positivo de tudo isso. Me faz sentir bem, e eu percebo que eu consigo levar alegria para dentro das casas das pessoas, entretenimento, ensino também, porque através das histórias a gente pode mandar muita mensagem, tem muito ensinamento através das histórias, até mesmo das histórias que as pessoas acreditam ser só para crianças. Todas essas histórias ensinam muito. Isso tem me feito bem, tem feito as pessoas bem, e o retorno tem sido muito positivo. Ah, que bacana. Agora, fazendo um paralelo aí,
quando você contava a história usando o livro para as crianças em sala de aula, e agora você contando história com live, né? Fala um pouquinho, como é que você utiliza a live, né? Qual é a sensação e a diferença que você acha disso tudo? É muito diferente, né? Nós que estamos acostumados com as crianças, é muito mais fácil contar diante da turma, perceber no olhar da criança se ela está gostando daquela ilustração, porque a gente mostra muito na educação infantil, a gente trabalha muito com livro ilustrado e a gente mostra o tempo todo as figuras. Então, você vê o brilho no olhar das crianças, aquele interesse pelos personagens, quando você leva um objeto diferente também. Mas na online, a princípio, você sente que é uma coisa fria, porque você não está vendo o olho do outro, você não está percebendo. Aqui a gente está numa entrevista de maneira que eu posso te ver, eu vejo a sua imagem. Numa live ou num vídeo que as professoras estão se vendo aí nesse momento de gravar, de editar um vídeo, que não é fácil, isso a gente precisa de muito tempo e é muito delicado fazer isso, a gente vai aprendendo aos poucos. No vídeo, a gente não está vendo ninguém, né? A gente não tem essa troca de olhar. Então, você precisa estar muito preparado. A dica que eu dou para quem vai fazer isso nesse momento é estudar bastante o livro, a história, o conteúdo que você vai propor, para você conseguir chegar a pensar qual seria a reação da criança quando eu mostrasse essa ilustração dentro da sala de aula. Então, a ideia é essa. Você já tem que trazer esse pensamento com você. Eu vou mostrar agora a ilustração da bruxa. Qual seria a reação? Né? Então, a gente tem que treinar esse corpo de um professor que está à distância. Né? Geralmente, você só está vendo a sua imagem espelhada. Né? Então, você tem que pensar muito bem. É um desafio enorme, mas eu tenho certeza que os professores, eu já tenho visto muito trabalho por aí na televisão também, porque meu filho é estudante e ele tá estudando em casa também. Então, eu tenho visto muita coisa interessante. Eu acho que os professores estão se sobressaindo, sabe? É um desafio e eu tenho certeza que a gente vai conseguir vencer esse desafio. A gente já está conseguindo. Ah, muito bem. Agora, é lógico, tem muitas professoras e professores que estão aflitos ainda e procurando os caminhos como você encontrou. Quais são os aparatos aí tecnológicos que você tem e como você usa isso? Olha, eu procuro fazer tudo pelo celular. Eu não tenho usado o computador, eu só uso o meu celular. Então, o suporte para o celular, que eu já tinha para fotografar por conta da contação de histórias. Mas o suporte você consegue adaptar o suporte também. O seu celular é uma mesa, manter ele em pé para poder fazer a gravação. E os aplicativos que eu uso para editar vídeos e fotos, é tudo que é específico para Android que eu posso baixar no celular. Então, já evito essa coisa, computador, celular, onde eu gravo, sabe? Então, eu tento ser o mais prática possível. Está tudo no celular, são aplicativos para o celular mesmo. E na sua casa, né, você tem a família, como você falou, seu filho. Como é que você está lidando com tudo isso, o momento que você precisa trabalhar? Como é que você está desenvolvendo isso? A gente tem esses momentos, o momento do trabalho, o momento do estar junto com a família. Existe esse momento do trabalho e aí, por exemplo, agora eu estou gravando na sala. Nesse momento a sala é minha. E a gente precisa aprender a compartilhar esse espaço e entender a necessidade de cada um naquele momento. Quando meu filho está em horário de aula, eu comecei a assistir aula junto com ele. Ele é um adolescente, tem 14 anos, mas eu percebi a necessidade de estar junto com ele para poder dar significado a essa aula. Fazer sozinho não é interessante. Eu imagino que muitos pais e muitas mães e muitos professores que são pai e mãe também estão vivenciando essa dificuldade. Eu preciso trabalhar, meu filho precisa estudar, né? E a gente está compartilhando o espaço. Nesse momento, o espaço é meu, a televisão está desligada e é assim que a gente tem feito, sabe? Tem um momento família, tem um momento trabalho.
Eu também concilio o trabalho, além do trabalho como professora, a live que eu faço, que é para o meu entretenimento e o entretenimento do outro, e tem o trabalho que é o curso de contação de histórias também, que esse é todo sábado, das 9 às 13. Então, nesse momento, ou eu uso o espaço da sala, ou um outro espaço mais iluminado. Então, naquele espaço é restrito para o trabalho. Então, a gente está tendo que conciliar, né? Muito Tem bem. dado certo. Ah, que bom. Isso é ótimo. Então, eu gostaria que você agora desse uma palhinha para a gente aí, se for possível, contar uma história para a gente mostrar para os colegas aí como é que funciona na prática. Posso sim. Só um minuto. Além de apaixonada pela contação de histórias, eu gosto muito de instrumentos musicais. Eu vou utilizar um instrumento chamado ukulele. Parece um violão, pequenininho. Se você não tiver um instrumento, aí eu já fico aqui com uma dica para o professor, é muito interessante começar uma contação de histórias com uma música. Pode ser uma música que você inventou, pode ser uma música popular que as crianças são acostumadas a ouvir. E mantenha essa regra. Sempre comece com a mesma música, com o mesmo gesto, com a mesma fala. Por quê? Toda vez que você fizer isso, aquelas crianças já vão saber que é a hora da história. E isso já chama, é o que a gente chama na contação, nosso linguajar, nosso jeito de falar, é o chamador de histórias. Nesse caso, eu vou utilizar a minha música que eu fiz. Vem chegando para a roda, é hora da história que já vai começar. É um conto de outro canto, ou talvez aqui, sei que vocês vão gostar. Fiquem todos bem atentos, pode aparecer bruxas, fadas ou dragões. Nossa cultura é muito rica, é muito divertida, vamos escutar. Vem chegando para a roda, é hora da história que já vai começar. Olha, que bacana! Então, esse é o chamariz, né, para... É o chamador de histórias. E na hora que canta isso, a criançada já senta, já sabe. Vale lembrar que sempre vai ter aquele que não senta, não. E esse a gente pega no colo, a gente senta do lado, e é assim. Dizem, Edivaldo, que muito longe daqui moravam 2 irmãos. Ah, e esses irmãos, eles eram muito amigos, muito unidos. Mas um dia, por conta de não sei qual motivo, eles brigaram, discutiram feio, a ponto de um falar que nunca mais queria olhar para a cara do outro. Eles moravam muito próximos um do outro. Uma casa aqui, outra casa aqui, separada apenas por um riacho. O homem foi surpreendido um dia, um deles, né, um dos irmãos, foi surpreendido por um carpinteiro que passava por ali, pedindo serviço. Moço, sou um viajante, sou um carpinteiro. O senhor não tem algum trabalho para mim, não? Eu estou aqui só de passagem, mas eu preciso de alguma coisa para ganhar a comida do dia. O homem, que tinha uma pilha de madeiras ao lado da sua casa, teve uma ideia. E não é que eu tenho trabalho para o senhor? O senhor está vendo aquela pilha de madeiras logo ali? Eu quero que você construa um muro tão alto, mas tão alto, que eu não possa ver a casa do meu irmão do outro lado do rio. O carpinteiro ficou um pouco
assustado, achou aquilo estranho. Mas o senhor não quer ver a casa do seu irmão? Eu não quero ver a casa, eu não quero ver o meu irmão. Eu não quero, se possível, nem ouvir a voz dele. Pois então, eu vou até a cidade buscar umas encomendas e o senhor construa esse muro, por favor. Dada a ordem, um dos irmãos foi até a cidade buscar umas encomendas que havia feito. E o carpinteiro pôs-se a trabalhar. O martelo trabalhava hora a hora. O homem nem descansava. O irmão chegou com as encomendas. E quando ele olhou para o lado, ele ficou furioso. Edivaldo, imagina você que ao invés de um muro alto, suficiente para ele nem ver a casa do irmão, o homem, o carpinteiro, havia feito uma ponte que levava uma casa à outra. Na hora que o homem resolveu reclamar, o irmão que havia pedido para fazer o muro, ele olhou do outro lado da ponte e viu seu irmão andando sobre ela em direção a ele. Ele ficou um pouco congelado naquele momento, não sabia o que fazer, mas quando ele olhou para o irmão de novo, ele não podia acreditar na cena que ele via. O irmão vinha correndo já do outro lado, com os braços abertos, para agradecer o grande gesto de paz que o irmão havia feito. Imagina você construir uma ponte que ligava uma casa a outra só para se reconciliarem. O homem perdeu a voz. Não fez outra coisa senão abrir os braços e receber o seu irmão e dar um abraço apertado de saudade, de perdão. Convidaram então o marceneiro, o carpinteiro, para poder passar com ele um pouco mais de tempo. Ficaram extremamente agradecidos pelo gesto e por ele não ter aceito as ordens. O irmão abraçava o outro e agradecia. Muito obrigado por você ter feito isso pela nossa amizade. O carpinteiro olhou para eles e disse: eu adoraria passar um tempinho mais com vocês, mas eu tenho muitas outras pontes para construir. E assim, o carpinteiro foi embora construir outras pontes. Ah, muito bom, parabéns, hein? Show! Então, foi um grande aprendizado para nós, né? Eu vou encaminhar para as professoras colegas. Eu gostaria de agradecer muito essa sua participação aqui no canal, né? Esse seu compartilhar, esse seu ensinamento. Foi muito rico. Eu que agradeço, Edivaldo, o convite. Eu espero ter ajudado as professoras da educação. Quero deixar uma mensagem para vocês, que a gente tente manter, na medida do possível, nossa saúde mental, né? Vamos pensar, vamos fazer tudo com muita calma. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir também conciliar o trabalho, a vida familiar. Aos poucos a gente vai conseguindo, é um aprendizado, é novo para todo mundo. Eu tenho visto muita coisa bonita e eu tenho certeza que vocês também vão conseguir conciliar, né? E ficar bem com tudo isso. A gente tem que pensar muito na nossa saúde mental agora. E é isso que eu desejo para vocês, que vocês consigam casar a saúde com o trabalho e a família. Ok. Muito obrigado, Sheila. Valeu. Um grande abraço.